O Salmo 143 começa com um clamor sincero. Senhor, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos às minhas súplicas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, nos ensina que a primeira coisa que devemos fazer ao acordar é clamar pela atenção divina. Não começar com as nossas forças, não confiar na nossa própria sabedoria, mas sim buscar ardentemente que Deus nos ouça. Quando colocamos Deus em primeiro lugar logo pela manhã, estamos a declarar que Ele é a nossa prioridade absoluta, que nada é mais importante do que a sua presença na nossa vida. Este salmo foi escrito num momento de grande angústia, quando Davi estava cercado de inimigos e sentia a sua alma desfalecendo dentro dele. Mas mesmo na escuridão mais profunda, ele sabia exatamente para onde voltar o seu olhar: para o Senhor. No versículo 8, Davi ora: Faze-me ouvir pela manhã a tua benignidade, pois em ti confio. Que declaração maravilhosa! Pela manhã, antes que o mundo fale, antes que as preocupações gritem, ele quer ouvir a voz amorosa de Deus. Quando oramos este salmo cada manhã, estamos a criar um hábito espiritual que transforma completamente a nossa perspectiva do dia. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, neste amanhecer vimos diante de Ti com corações abertos e espíritos sedentos. Ouve a nossa oração, inclina os Teus ouvidos às nossas súplicas. Responde-nos segundo a Tua fidelidade e a Tua justiça, pois sabemos que em Ti está toda a nossa esperança. Nesta manhã, declaramos que Tu és o primeiro em nossas vidas, que nada e ninguém ocupa o lugar que pertence somente a Ti. Antes de abrir a boca para falar com qualquer pessoa, falamos contigo. Antes de planejar os nossos passos, buscamos a Tua direção. Pai, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que cada respiração é um presente Teu, que cada batida do nosso coração é sustentada pela Tua mão poderosa. Perdoa-nos pelas vezes em que começamos o dia confiando nas nossas próprias forças, esquecendo que Tu és a fonte de tudo. Perdoa-nos por ter colocado outras coisas antes de Ti, por ter dado prioridade ao urgente em vez do eterno. Senhor, como Davi clamou, nós também clamamos. Não entres em juízo com os Teus servos, porque ninguém é justo diante de Ti. Sabemos que falhamos, que pecamos, que ficamos aquém da Tua glória. Mas confiamos na Tua misericórdia infinita, no sangue precioso de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Nesta manhã cobrimos as nossas vidas com o sangue do Cordeiro. Declaramos que somos perdoados, redimidos, justificados pela graça. Pai, o inimigo tem perseguido as nossas almas, tem procurado derrubar-nos, tem tentado fazer-nos viver em trevas, mas Tu és a nossa luz, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque Tu és o nosso escudo. Levanta-nos desta posição de derrota, tira-nos do pó do desânimo, restaura a alegria da Tua salvação em nós. Que este dia seja marcado pela Tua vitória em cada área das nossas vidas. Pai amado, lembramo-nos dos dias antigos, meditamos em todas as Tuas obras, consideramos as maravilhas das Tuas mãos. Tu que abriste o mar vermelho, Tu que fizeste o sol parar, Tu que ressuscitaste os mortos, continuas sendo o mesmo Deus poderoso hoje. O que fizeste no passado, farás novamente, porque Tu não mudas. Estendemos as nossas mãos para Ti nesta manhã, como terra sedenta anseia pela chuva. A nossa alma tem sede de Ti, o nosso espírito suspira pela Tua presença. Responde-nos depressa, Senhor, porque o nosso espírito desfalece. Não escondas de nós o Teu rosto, para que não sejamos semelhantes aos que descem à cova. Precisamos de Ti com urgência, não podemos esperar, não podemos adiar este encontro contigo. Faze-nos ouvir pela manhã a Tua benignidade, pois em Ti confiamos de todo o coração. Senhor, faze-nos conhecer o caminho que devemos seguir hoje.
Não queremos andar às cegas, não queremos tomar decisões baseadas apenas na nossa limitada compreensão. Mostra-nos a tua vontade perfeita, agradável e boa. Se há uma conversa que devemos ter, revela-nos. Se há um perdão que devemos pedir, traz isso à nossa memória. Se há uma oportunidade que devemos aproveitar, abre os nossos olhos para vê-la. Eleva a nossa alma a ti, para que não fiquemos presos às coisas terrenas, mas vivamos com perspectiva celestial. Ensina-nos a fazer a tua vontade, porque tu és o nosso Deus. O teu Espírito é bom. Guia-nos por terra plana, onde não tropeçaremos. Não queremos caminhos tortuosos, não queremos atalhos perigosos. Queremos o teu caminho reto e seguro, mesmo que pareça mais longo. Pai, por amor do teu nome, vivifica-nos. Pela tua justiça, tira as nossas almas da angústia. Há tanta pressão ao nosso redor, tantas vozes competindo pela nossa atenção, tantas demandas exigindo o nosso tempo. Mas nesta manhã, escolhemos a tua voz acima de todas as outras. Escolhemos a tua paz, que excede todo o entendimento. Destrói todos os que afligem a nossa alma, porque somos teus servos. Quebra as correntes da ansiedade que tentam nos prender, rompe as fortalezas do medo que procuram nos paralisar. Senhor, dá-nos ousadia santa para enfrentar este dia, coragem divina para fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Que a nossa fé não vacile diante dos desafios, que a nossa esperança não se apague diante das circunstâncias. Tu és maior do que tudo o que enfrentaremos hoje. Pai Celestial, colocamos nas tuas mãos cada compromisso que temos hoje, cada reunião, cada conversa, cada tarefa, cada responsabilidade. Pedimos que a tua presença vá conosco a cada lugar. Que as pessoas vejam Jesus em nós, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que as nossas ações reflitam o teu amor. Abençoa o nosso trabalho, faz prosperar a obra das nossas mãos. Onde há projetos parados, traz movimento. Onde há portas fechadas, abre caminhos. Onde há escassez, derrama abundância. Que sejamos produtivos não para a nossa própria glória, mas para a tua. Que tudo o que fizermos seja como para ti e não para os homens. Dá-nos excelência em tudo, não mediocridade. Ajuda-nos a fazer o nosso melhor, sabendo que tu mereces o melhor de nós. Senhor, abençoa as nossas famílias neste dia. Cobre com o teu sangue precioso cada membro da nossa casa. Protege os nossos filhos na escola, no caminho, em cada lugar onde estiverem. Manda os teus anjos acamparem ao redor deles, livrando-os de todo mal e perigo. Guarda os seus corações da influência negativa do mundo. Fortalece a fé deles, ajuda-os a crescer no teu conhecimento. Abençoa os nossos cônjuges, enche os nossos casamentos de amor renovado, de compreensão mútua, de paciência infinita. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há mágoas, traz cura. Onde há distância emocional, traz intimidade restaurada. Que os nossos lares sejam santuários de paz, onde a tua presença habita, onde o teu nome é honrado, onde o amor prevalece sobre tudo. Pai, oramos pelos nossos pais, pelos nossos avós, por aqueles que nos antecederam. Honra-os com saúde, com alegria, com a recompensa de uma vida bem vivida. Cuida deles na velhice como eles cuidaram de nós na infância. Dá-lhes dias longos e felizes, cercados de amor e respeito. Para aqueles cujos pais já partiram, traz consolo ao coração, boas memórias que aquecem a alma, gratidão pelos momentos compartilhados. Senhor, abençoa também os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos tios, toda a nossa família extensa. Que sejamos uma família unida na fé, fortes no amor, inquebráveis nos laços que tu criaste. Usa-nos para abençoar uns aos outros, para interceder uns pelos outros, para carregar os fardos uns dos outros. Senhor Deus, colocamos diante de ti a nossa saúde nesta manhã.
Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Toca cada corpo que está doente, cada órgão que não funciona bem, cada sistema que está comprometido. Ordena cura completa, restauração total, renovação de forças. Para aqueles que têm doenças crônicas, dá alívio da dor, esperança no tratamento, fé para crer no impossível. Para aqueles que aguardam resultados de exames, que as notícias sejam boas, que os diagnósticos sejam favoráveis. Para aqueles em hospitais neste momento, envia a tua presença consoladora. Ministra paz aos seus corações, acelera a recuperação dos seus corpos. Cura também as feridas emocionais que não se veem, mas doem profundamente. Sara os traumas do passado, as decepções acumuladas, as rejeições sofridas. Pai amado, pedimos sabedoria para este dia. Sabedoria para falar na hora certa e calar na hora devida. Sabedoria para discernir entre o bem e o mal, entre o verdadeiro e o falso. Sabedoria para gerir o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos talentos. A tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então pedimos agora, confiantes de que tu nos darás a sabedoria de que precisamos. Ajuda-nos a não agir por impulso, mas por direção divina. Ajuda-nos a não decidir baseados apenas no que vemos, mas no que tu revelas. Que o Espírito Santo seja o nosso conselheiro constante, guiando cada pensamento, cada palavra, cada ação. Livra-nos da insensatez, da precipitação, das escolhas que trazem arrependimento. Senhor, abençoa as nossas finanças neste dia. Tu és El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, o Deus da abundância. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sobre nós, até que transbordem. Prospera o trabalho das nossas mãos, multiplica os nossos recursos, faz crescer tudo o que colocamos nas tuas mãos. Onde há dívidas, envia provisão sobrenatural para quitá-las. Onde há falta, supre com a tua abundância. Onde há má gestão, traz disciplina e ordem. Ensina-nos a ser fiéis nos dízimos, generosos nas ofertas, alegres em dar. Ajuda-nos a lembrar que tudo o que temos vem de ti e para ti deve retornar em forma de adoração. Livra-nos do amor ao dinheiro, da ganância, da avareza. Que usemos os recursos que nos dás para abençoar outros, para avançar o teu reino, para fazer diferença no mundo. Pai Celestial, oramos pelos nossos relacionamentos. Abençoa as nossas amizades, torna-as profundas e verdadeiras. Ajuda-nos a ser amigos fiéis, presentes nos momentos difíceis, celebrando nas vitórias. Afasta de nós as pessoas tóxicas que só querem nos prejudicar, mas aproxima aqueles que tu escolheste para caminhar ao nosso lado. Dá-nos discernimento para saber em quem confiar, sabedoria para saber quando nos afastar. Senhor, cura os relacionamentos quebrados onde há possibilidade de restauração. Onde alguém nos magoou, ajuda-nos a perdoar completamente. Onde nós magoamos alguém, dá-nos humildade para pedir perdão. Que sejamos instrumentos de paz, de reconciliação, de amor em todos os nossos relacionamentos. Ajuda-nos a amar como tu amas, incondicionalmente, sacrificialmente, eternamente. Senhor, colocamos nas tuas mãos os nossos sonhos e projetos. Tu conheces os desejos mais profundos dos nossos corações. Aquilo que ansiamos ver acontecer, aquilo pelo qual temos orado há tanto tempo. Pedimos que realizes os sonhos que vêm de ti e que transformes ou removes aqueles que não são da tua vontade. Dá-nos paciência para esperar no teu tempo perfeito, fé para crer quando não vemos sinais de mudança, perseverança para não desistir a meio caminho. Abre portas que ninguém pode fechar, fecha portas que não devemos atravessar. Guia-nos pelos caminhos que preparaste de antemão para que andássemos neles.
que os nossos planos se alinhem com os teus propósitos, que os nossos desejos reflitam a tua vontade, que os nossos passos sigam a tua direção. Pai amado, pedimos proteção divina sobre as nossas vidas hoje. Cobre-nos com o teu sangue precioso da cabeça aos pés. Manda os teus anjos nos guardarem em todos os nossos caminhos. Livra-nos de acidentes, de violência, de qualquer forma de mal. Protege-nos no trânsito, nos transportes públicos, em cada deslocação que fizermos. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que toda língua que se levantar contra nós em juízo seja condenada. Quebra toda maldição, anula todo feitiço, destrói toda obra das trevas direcionada contra nós. Somos propriedade de Deus, marcados com o selo do Espírito Santo, comprados com o sangue de Jesus. O inimigo não tem direito legal sobre as nossas vidas. Declaramos que estamos escondidos no lugar secreto do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Senhor, abençoa o nosso testemunho cristão neste dia. Que as pessoas vejam a diferença que tu fazes nas nossas vidas. Que a nossa conduta seja irrepreensível, as nossas palavras sejam edificantes, as nossas atitudes sejam cristãs. Dá-nos oportunidades de falar de ti, de compartilhar o Evangelho, de ser luz nas trevas. Usa-nos como teus embaixadores onde quer que formos. Ajuda-nos a não ter vergonha do Evangelho, a não esconder a nossa fé, a não comprometer os nossos valores. Que sejamos sal que dá sabor, luz que dissipa as trevas, cartas vivas lidas por todos. Senhor, coloca no nosso caminho pessoas que precisam de Ti, corações sedentos que anseiam por verdade, almas perdidas que buscam direção. Dá-nos as palavras certas, a sensibilidade necessária, o amor genuíno para alcançá-las. Pai Celestial, oramos pela nossa nação nesta manhã. Abençoa os nossos governantes com sabedoria para liderar, integridade para servir, compaixão pelos necessitados. Que as decisões tomadas sejam justas, que as leis aprovadas sejam corretas, que as políticas implementadas beneficiem a população. Levanta líderes segundo o teu coração, pessoas que te temem e honram os teus princípios. Traz avivamento espiritual à nossa terra, que multidões se voltem para ti, que igrejas sejam fortalecidas, que o Evangelho seja pregado livremente. Senhor, protege a nossa nação de ataques externos e internos, de crises econômicas, de divisões sociais. Une-nos como povo, ajuda-nos a viver em paz, ensina-nos a respeitar as diferenças. Que sejamos uma nação que honra a Deus, que busca a justiça, que pratica a misericórdia. Senhor, abençoa os missionários espalhados pelo mundo, aqueles que deixaram conforto e segurança para levar o Evangelho aos confins da terra. Protege-os em terras estrangeiras, supre todas as suas necessidades, dá-lhes fruto abundante no ministério. Fortalece-os quando se sentirem solitários, encoraja-os quando enfrentarem oposição, sustenta-os quando o cansaço chegar. Abre corações para receberem a mensagem, derruba barreiras culturais e linguísticas, realiza sinais e maravilhas que confirmem a palavra pregada. Pai, levanta mais obreiros para a tua seara. Toca corações com o chamado missionário. Envia pessoas para lugares onde o Evangelho ainda não chegou. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Envia, Senhor, envia. Pai amado, nesta manhã declaramos que Tu és o Senhor das nossas vidas. Não há outro Deus além de Ti. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor pertencem somente a Ti. Que este dia seja vivido inteiramente para a Tua glória, que cada respiração seja um louvor, cada ação seja um ato de adoração, cada momento seja uma oportunidade de Te honrar. Ajuda-nos a viver de forma digna do Evangelho, a andar de maneira agradável diante de Ti,
a ser santos, porque tu és santo. Que ao final deste dia possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que nada do que fizemos hoje seja em vão, mas que tudo contribua para o teu reino eterno. Senhor Jesus, tu que és o caminho, a verdade e a vida, guia os nossos passos neste dia. Que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas sigamos fielmente atrás de ti. Tu prometeste que as tuas ovelhas conhecem a tua voz e te seguem. Ajuda-nos a reconhecer a tua voz em meio ao barulho do mundo. Quando a confusão vier, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes. Quando as dúvidas surgirem, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, não permitas que sejamos enganados por falsas doutrinas, por filosofias vazias, por ensinos que contradizem a tua palavra. Mantém-nos firmes na verdade, enraizados na fé, inabaláveis na convicção, que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Pai, oramos pelas crianças e jovens nesta manhã. Protege a inocência dos pequeninos, guarda-os de toda forma de abuso e exploração. Que cresçam em estatura e em graça diante de Deus e dos homens como Jesus cresceu. Abençoa os adolescentes que enfrentam tantas pressões, tantas tentações, tantas escolhas difíceis. Dá-lhes força para resistir ao mal, coragem para fazer o certo, sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Senhor, levanta uma geração de jovens apaixonados por ti, comprometidos com o teu reino, dispostos a fazer diferença no mundo, que não sejam conformados com este século, mas transformados pela renovação das suas mentes. Usa-os poderosamente para a tua glória, mesmo na juventude. Que sejam exemplo para os crentes na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Senhor, abençoa os idosos com dignidade e respeito, eles que já caminharam tanto, que já enfrentaram tantas batalhas, que acumularam tanta sabedoria. Honra-os pela fidelidade de uma vida inteira, recompensa-os pelo investimento que fizeram em outros, que os seus últimos dias sejam os melhores dias, cheios de alegria, paz e satisfação. Alivia as dores do corpo envelhecido, traz lucidez à mente, mantém aceso o fogo do Espírito, que vejam os frutos do seu trabalho, que celebrem as vitórias das gerações que influenciaram, que terminem a corrida com alegria. Senhor, ajuda-nos a valorizar os nossos idosos, a ouvir os seus conselhos, a aprender com a sua experiência. Que nunca os deixemos sozinhos ou esquecidos, mas que os cerquemos de amor e cuidado até o último suspiro. Pai Celestial, oramos pelos doentes terminais, por aqueles cujos dias na terra estão contados. Enche-os com a tua paz, que excede todo o entendimento. Remove o medo da morte, substitui-o pela esperança da vida eterna. Que vejam a morte não como o fim, mas como o começo, não como derrota, mas como vitória, não como separação, mas como encontro. Conforta as famílias que os acompanham nesta jornada final. Dá-lhes força para cuidar, graça para perdoar, coragem para deixar ir. Senhor, para aqueles que ainda não te conhecem, que estes últimos momentos sejam oportunidade de salvação. Que encontrem Jesus antes que seja tarde demais. Abre os seus corações, remove a cegueira espiritual, concede-lhes fé para crer, que ninguém parta desta vida sem ter a chance de te aceitar como Salvador. Senhor, abençoa os profissionais de saúde que cuidam dos enfermos. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos aqueles que dedicam as suas vidas a aliviar o sofrimento alheio. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para cuidar humanamente. Protege-os de doenças contagiosas, livra-os do esgotamento profissional,
renova-lhes as forças dia após dia. Que vejam a sua profissão não apenas como trabalho, mas como ministério, não apenas como carreira, mas como chamado. Usa as suas mãos como extensão das tuas mãos curadoras. Que através deles muitos sejam restaurados, curados, salvos. Abençoa também os hospitais, as clínicas, os postos de saúde, que sejam lugares de esperança, onde milagres acontecem, onde vidas são preservadas, onde a tua glória se manifesta. Pai amado, oramos pelos desempregados nesta manhã, por aqueles que acordam sem ter para onde ir, sem propósito definido, sem fonte de renda. Senhor, abre portas de emprego para eles, conecta-os com as oportunidades certas, prepara-os para as entrevistas, favorece-os diante dos empregadores. Enquanto esperam, sustenta-os financeiramente de forma sobrenatural. Envia provisão através de caminhos inesperados, multiplica o pouco que tem, supre cada necessidade. Não permitas que percam a esperança, que se sintam inúteis, que caiam em depressão. Lembra-lhes que o valor deles não está no que fazem, mas em quem são, filhos amados de Deus. Usa este tempo de espera para prepará-los para algo maior, para ensiná-los lições importantes, para aproximá-los mais de ti, que em breve possam testemunhar da tua fidelidade. Senhor, abençoa os empreendedores, os empresários, aqueles que geram empregos e movimentam a economia. Dá-lhes visão para identificar oportunidades, coragem para assumir riscos calculados, sabedoria para gerir bem os recursos. Prospera os seus negócios, multiplica os seus investimentos, expande as suas fronteiras. Que sejam éticos nas práticas comerciais, justos com os empregados, generosos com os necessitados. Ajuda-os a lembrar que são administradores e não donos, que tudo vem de ti e para ti deve retornar. Livra-os da ganância, da desonestidade, da exploração. Que usem o sucesso financeiro para abençoar outros, para apoiar causas nobres, para avançar o teu reino. Senhor, levanta empresários cristãos que sejam referência de integridade, que influenciem o mercado com valores do reino, que transformem o ambiente corporativo. Pai Celestial, oramos pelos professores e educadores, aqueles que moldam mentes jovens, que influenciam gerações, que plantam sementes de conhecimento. Dá-lhes paixão renovada pelo ensino, criatividade nos métodos, paciência infinita com os alunos. Abençoa-os com salários dignos, reconhecimento merecido, condições adequadas de trabalho. Protege-os da violência nas escolas, do desrespeito dos alunos, da desvalorização da sociedade. Senhor, usa-os para fazer diferença na vida de cada estudante. Que através deles, jovens descubram seus talentos, desenvolvam seu potencial, encontrem seu propósito. Abençoa também as escolas e universidades, que sejam lugares de verdadeiro aprendizado, de formação de caráter, de preparação para a vida. Livra-as de ideologias destrutivas, de ensinos contrários à tua palavra, de influências que corrompem. Senhor, abençoa as forças de segurança que nos protegem. Policiais, bombeiros, guardas, todos aqueles que arriscam as suas vidas para manter a ordem e salvar pessoas. Cobre-os com o teu sangue precioso quando saem para trabalhar. Manda anjos para protegê-los nas situações de perigo. Dá-lhes discernimento para avaliar riscos, rapidez para tomar decisões, coragem para agir quando necessário. Que retornem em segurança para suas famílias ao final de cada turno. Livra-os da corrupção, da violência desnecessária, do abuso de autoridade. Que sejam verdadeiros servos da justiça, defensores dos inocentes, terror para os malfeitores. Senhor, traz paz às nossas ruas, segurança aos nossos bairros, tranquilidade às nossas cidades. Reduz os índices de criminalidade, destrói as organizações criminosas, resgata os jovens do mundo do crime. Pai amado,
Oramos pelos presos e encarcerados. Mesmo atrás das grades, tu podes alcançá-los com o teu amor transformador. Senhor, toca os corações deles com arrependimento genuíno. Mostra-lhes o erro dos seus caminhos, leva-os a buscar perdão, concede-lhes nova oportunidade. Que encontrem Jesus na prisão, como Paulo encontrou no caminho de Damasco. Que as cadeias sejam lugares de conversão, de libertação espiritual, de renovação de vida. Prepara-os para quando saírem, para que não voltem ao crime, mas vivam de forma digna. Abençoa os capelães e missionários que ministram nas prisões. Dá-lhes segurança, unção, fruto abundante no trabalho. Senhor, oramos também pelas famílias dos presos, que sofrem com a ausência, com o estigma, com as dificuldades. Supre as necessidades deles, consola os seus corações, guarda-os de todo mal. Senhor, abençoa os refugiados e deslocados. Pessoas que tiveram que fugir das suas terras por causa de guerra, perseguição ou desastres. Que encontrem abrigo seguro, provisão abundante, acolhimento generoso. Toca o coração das nações para receberem estes que sofrem, para tratá-los com dignidade, para ajudá-los a reconstruir as suas vidas. Pai, consola aqueles que perderam tudo, casa, bens, familiares, que não percam a esperança de dias melhores, que vejam esta provação como temporária e não permanente. Dá-lhes força para recomeçar, coragem para seguir em frente, fé para crer que tu tens um plano bom para eles. Senhor, traz paz às regiões em conflito. Para as guerras, silencia as armas, promove o diálogo, inspira acordos de paz. Que os refugiados possam retornar às suas terras em segurança. Pai Celestial, oramos pelos órfãos e viúvas. A tua palavra diz que tu és pai dos órfãos e juiz das viúvas. Cuida deles de forma especial, supre cada necessidade, protege-os dos que querem aproveitá-los. Levanta pessoas compassivas para adotarem as crianças órfãs, para darem-lhes um lar cheio de amor, uma família onde possam crescer seguros. Senhor, consola as viúvas na solidão, na saudade, na dor da perda. Envia pessoas para fazer-lhes companhia, para ajudá-las nas necessidades práticas, para lembrá-las de que não estão sozinhas. Provê para elas financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Que a igreja seja verdadeiramente família para os órfãos e viúvas, cumprindo o mandamento de cuidar deles em suas aflições. Ajuda-nos a não fechar os olhos para estas necessidades, mas a agir com compaixão prática. Senhor, abençoa os que sofrem com vícios e dependências, aqueles presos ao álcool, às drogas, ao jogo, à pornografia, a qualquer coisa que os escraviza. Pai, tu és o libertador, o que quebra cadeias, o que abre portas de prisão. Liberta-os completamente das garras do vício. Dá-lhes força de vontade para resistir à tentação, coragem para buscar ajuda, perseverança para completar o tratamento. Senhor, restaura o que o vício destruiu. Famílias, empregos, saúde, dignidade, que experimentem a liberdade verdadeira que só Jesus pode dar. Abençoa os centros de recuperação, as clínicas de reabilitação, os grupos de apoio. Que sejam lugares de verdadeira transformação, onde vidas são reconstruídas. Usa ex-viciados para ajudar outros que lutam, para mostrar que a recuperação é possível, para dar esperança aos desesperados. Pai amado, oramos pelas pessoas com deficiência, aqueles que enfrentam limitações físicas, mentais ou sensoriais. Senhor, dá-lhes força para superar os desafios diários, coragem para não desistir dos sonhos, alegria apesar das dificuldades. Que vejam as suas limitações não como maldição, mas como oportunidade de manifestar a tua glória. Levanta pessoas
para auxiliá-los quando necessário, para incluí-los socialmente, para valorizá-los pelo que são. Que a sociedade seja mais acessível, mais inclusiva, mais respeitosa. Senhor, cura aqueles que podem ser curados, mas para aqueles cuja condição é permanente, dá graça especial para viver com alegria. Que sejam inspiração para outros pela forma como enfrentam a vida. Usa-os para ensinar-nos sobre resiliência, sobre fé, sobre o verdadeiro valor das pessoas que não está na perfeição física, mas no caráter. Senhor, abençoa os casais que desejam ter filhos, mas enfrentam infertilidade. Toca os ventres que parecem estéreis, assim como tocaste Sara, Raquel, Ana. Tu és o Deus que abre as madres, que concede o milagre da vida, que realiza o impossível. Senhor, dá-lhes um filho se for da tua vontade. Mas se o teu plano for diferente, ajuda-os a aceitar com paz, a considerar a adoção, a encontrar outras formas de canalizar o amor que tem para dar. Não permitas que esta luta destrua o casamento, mas que os una ainda mais. Que encontrem propósito e alegria, independentemente de terem filhos biológicos. Para aqueles em tratamentos de fertilização, que tenham sucesso. Para aqueles considerando adoção, que encontrem a criança que tu preparaste para eles. Senhor, abençoa também as grávidas, as que carregam vida no ventre. Protege mães e bebés durante toda a gestação. Pai Celestial, oramos pelos solitários, pessoas que vivem isoladas, sem família próxima, sem amigos verdadeiros. Senhor, tu disseste que não é bom que o homem esteja só. Envia companhia para os solitários, conecta-os com pessoas que se importam, integra-os em comunidades acolhedoras. Que a igreja seja verdadeira família para quem não tem família. Ajuda-nos a perceber quem está sozinho ao nosso redor, a estender a mão, a incluir, a fazer sentir amado. Senhor, toca especialmente aqueles que se sentem solitários, mesmo rodeados de pessoas. A solidão, que vem da falta de conexão genuína, de relacionamentos superficiais, de não se sentir compreendido. Cura esta dor profunda. Envia alguém com quem possam ser autênticos, com quem possam partilhar o coração, com quem possam construir amizade verdadeira. Que experimentem o amor incondicional que tu tens por eles. Senhor, abençoa os que trabalham em horários difíceis, os que trabalham de noite enquanto outros dormem, os que trabalham aos fins de semana enquanto outros descansam. Dá-lhes energia sobrenatural. Protege a saúde deles dos efeitos dos horários irregulares. Abençoa as suas famílias que fazem sacrifícios por causa destes horários. Que haja compreensão mútua, que encontrem tempo de qualidade juntos, apesar das dificuldades. Senhor, oramos pelos que trabalham longe de casa, que passam semanas ou meses distantes das famílias. Marinheiros, caminhoneiros, trabalhadores de plataformas. Protege-os nos caminhos, guarda as famílias na ausência deles, mantém os laços de amor fortes, apesar da distância. Que os reencontros sejam doces, que a saudade seja compensada, que o sacrifício valha a pena. Abençoa-os financeiramente para que possam sustentar bem as suas casas. Pai amado, oramos pelos artistas e criativos. Músicos, pintores, escritores, atores, todos aqueles que expressam beleza através da arte. Senhor, tu és o Criador Supremo, o artista maior. Dá-lhes criatividade inspirada pelo Espírito Santo, talento desenvolvido com excelência, oportunidades de mostrar o seu trabalho. Que usem os dons que receberam para glorificar o teu nome, para apontar para ti, para trazer luz ao mundo. Livra-os da tentação de usar a arte para promover imoralidade, violência, blasfêmia, que sejam sal e luz na indústria do entretenimento. Levanta artistas cristãos que produzam conteúdo de qualidade, que influenciem a cultura positivamente.
que mostrem que é possível fazer arte excelente sem comprometer valores. Abençoa-os financeiramente para que possam viver da arte. Prospera as suas carreiras, abre portas que ninguém pode fechar. Senhor, abençoa os cientistas e pesquisadores. Aqueles que buscam compreender melhor a criação, que desenvolvem tecnologias que melhoram vidas, que procuram curas para doenças. Dá-lhes sabedoria para descobrir, integridade para não manipular resultados, ética para usar o conhecimento para o bem. Que os avanços científicos sejam usados para abençoar a humanidade e não para destruí-la. Livra a ciência da arrogância que nega a existência do Criador. Que os cientistas vejam nas maravilhas da natureza a assinatura de Deus, que reconheçam que toda verdade científica aponta para ti. Senhor, acelera as pesquisas para a cura do cancro, da diabetes, do Alzheimer, de todas as doenças que causam tanto sofrimento. Inspira descobertas que salvarão milhões de vidas. Que a ciência e a fé não sejam vistas como opostas, mas como complementares, ambas revelando aspectos diferentes da tua verdade. Pai Celestial, oramos pelos líderes religiosos, pastores, padres, bispos, todos aqueles que cuidam espiritualmente do teu rebanho. Senhor, fortalece-os na fé, unge-os com poder do alto, dá-lhes mensagens frescas da tua palavra. Protege-os dos ataques do inimigo que quer destruir os líderes para dispersar as ovelhas. Livra-os do orgulho, da cobiça, da imoralidade, de tudo que pode manchar o ministério. Que sejam exemplos de integridade, de humildade, de santidade. Abençoa as suas famílias, que muitas vezes fazem sacrifícios por causa do ministério. Que os filhos de pastores não se afastem da fé por verem hipocrisia, mas se aproximem por verem autenticidade. Senhor, levanta novos líderes para a tua igreja, chama jovens para o ministério, prepara-os adequadamente, envia-os onde são necessários. Que nunca faltem pastores fiéis pregando a verdade. Senhor, abençoa as igrejas ao redor do mundo. Desde as grandes catedrais até as pequenas congregações que se reúnem em casas. Que sejam lugares de adoração genuína, de ensino correto da palavra, de comunhão verdadeira. Livra as igrejas das divisões, das disputas, das heresias. Que haja unidade no essencial, liberdade no secundário, amor em tudo. Senhor, derrama avivamento sobre as tuas igrejas. Renova o primeiro amor que esfriou, reacende o fogo que apagou, restaura a paixão que diminuiu. Que as igrejas sejam relevantes para a sociedade, fazendo diferença prática na comunidade. Que não sejam apenas clubes religiosos, mas hospitais de campanha onde feridos são curados, exércitos espirituais que avançam contra as trevas. Multiplica as igrejas, planta novas congregações, alcança bairros não alcançados, leva o evangelho onde ainda não chegou. Pai amado, oramos pelos desviados da fé, aqueles que um dia te conheceram, mas se afastaram, que andaram contigo, mas deixaram o caminho. Senhor, traz-os de volta, envia alguém com a mensagem certa no momento certo, usa circunstâncias para quebrantar os corações endurecidos. Lembra-lhes das promessas que fizeram, dos momentos que viveram na tua presença, da alegria que tinham quando te serviam. Não permitas que morram longe de ti. Persegue-os com o teu amor incansável, como o pastor que deixa as 99 para buscar a ovelha perdida. Para os pais que choram por filhos desviados, dá-lhes fé para continuar orando, esperança de que verão a resposta, paz enquanto esperam. Que possam dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele confiarei. A palavra diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Senhor, abençoa os novos convertidos. Aqueles que acabaram de nascer de novo, que começaram esta jornada de fé.
Protege-os dos ataques do inimigo que quer roubar a semente antes que crie raízes. Liga-os a uma igreja saudável onde possam crescer, a mentores maduros que possam discipulá-los. Dá-lhes fome pela tua palavra, sede pela tua presença, paixão por te conhecer mais. Ajuda-os a romper com o passado, a abandonar velhos hábitos, a formar novas amizades cristãs. Senhor, que o início da fé deles seja marcado por experiências poderosas que estabeleçam fundamentos sólidos, que vejam respostas de oração, que experimentem a tua fidelidade, que sintam a tua presença real. Livra-os de decepções com pessoas imperfeitas na igreja. Ajuda-os a manter os olhos em ti e não nos homens, que cresçam fortes na fé, firmes na doutrina, cheios do Espírito Santo. Pai Celestial, oramos pelas pessoas em depressão, aqueles cujas almas estão em trevas profundas, que perderam a alegria de viver, que não veem sentido em continuar. Senhor, tu és perto dos quebrantados de coração, salvas os contritos de espírito, aproxima-te deles agora. Envia a tua luz para dissipar as trevas da mente. Toca com cura os desequilíbrios químicos do cérebro. Levanta-os da cama quando não têm forças. Dá-lhes razões para continuar quando querem desistir. Senhor, remove pensamentos suicidas. Quebra planos de autodestruição. Preserva vidas preciosas. Envia ajuda profissional quando necessário. Terapeutas, psiquiatras, medicação adequada. Mas, acima de tudo, revela-te como o Deus que cura, que restaura, que dá vida abundante, que experimentem alegria sobrenatural, que não depende de circunstâncias. Usa até a depressão para ensinar dependência de ti, para produzir compaixão pelos que sofrem. Senhor, abençoa os que sofrem com ansiedade, mentes que não param, corações acelerados, preocupações que roubam o sono. Pai, a tua palavra diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graça, sejam conhecidos os nossos pedidos diante de ti. Ajuda-os a praticar isto, a entregar cada preocupação nas tuas mãos, a confiar que tu cuidas deles, a descansar na tua soberania. Senhor, ensina-os a viver um dia de cada vez, a não carregar os fardos de amanhã hoje. Dá-lhes paz, que excede todo entendimento, que guarda corações e mentes em Cristo Jesus. Quando a ansiedade vier como onda querendo afogar, que se apeguem à rocha firme que és tu. Que aprendam técnicas práticas de controle, respiração, meditação na palavra, exercício físico. Mas principalmente que aprendam a entregar tudo a ti em oração constante. Pai amado, oramos pelos que foram abusados, física, emocional ou sexualmente. Senhor, o que sofreram foi injusto, errado, pecaminoso. Tu vês cada lágrima, conheces cada dor, registras cada injustiça. Traz cura profunda às feridas da alma. Restaura a capacidade de confiar, de amar, de se relacionar. Livra-os de pesadelos, de memórias que atormentam, de gatilhos que trazem de volta o trauma. Senhor, faz justiça. Traz os abusadores à prestação de contas. Protege futuras vítimas, quebra ciclos de abuso. Ajuda os que foram abusados a perdoar, não porque os abusadores merecem, mas porque eles merecem ser livres da amargura. Que o perdão não signifique minimizar o que aconteceu, mas libertar-se da prisão do ódio. Usa a dor deles para ajudar outros que sofreram, para ser voz pelos que não têm voz, para mudar sistemas que falham em proteger. Senhor, abençoa os que lutam com a identidade, jovens confusos sobre quem são, pressionados por ideologias que contradizem a tua palavra. Pai, revela-lhes a verdade. Foram criados à tua imagem, maravilhosa e assombrosamente feitos, conhecidos por ti desde o ventre. Que encontrem identidade em ti e não nas tendências do mundo. Livra-os da confusão de gênero, da pressão para experimentar o que é contrário ao teu design.
Dá sabedoria aos pais para lidarem com estas questões com amor e verdade, sem rejeitar, mas também sem afirmar o erro. Senhor, protege as crianças de adultos que querem roubar-lhes a inocência, que promovem agendas destrutivas. Levanta vozes corajosas que falem a verdade mesmo quando não é popular. Que a igreja seja lugar seguro, onde pessoas confusas encontram respostas verdadeiras baseadas na Tua palavra, não em filosofias humanas. Pai Celestial, oramos pelos que enfrentam perseguição por causa da fé. Irmãos em países hostiles ao Evangelho que arriscam a vida por Te seguir. Senhor, fortalece-os com coragem sobrenatural. Que sejam fiéis até a morte para receberem a coroa da vida. Protege-os quando possível, livra-os das mãos dos perseguidores. Mas se for da Tua vontade que sofram martírio, que morram com fé inabalável, com perdão nos lábios como Estevão. Que o sangue dos mártires seja semente que produz mais cristãos. Senhor, toca o coração dos perseguidores, como tocaste Saulo no caminho de Damasco. Que os maiores inimigos do Evangelho se tornem os maiores defensores. Levanta governos que permitam liberdade religiosa, que protejam as minorias, que punam a intolerância. Que um dia não haja mais perseguição, que todos possam adorar-Te livremente. Senhor, abençoa os que trabalham com evangelismo e discipulado. Aqueles que dedicam tempo a levar outros a Ti, a ensinar novos crentes, a formar discípulos. Dá-lhes criatividade nos métodos, eficácia nos resultados, alegria no processo. Que vejam fruto abundante do seu trabalho, que celebrem conversões genuínas, que se alegrem com o crescimento espiritual. Senhor, levanta mais evangelistas, mais discipuladores, mais pessoas dispostas a investir em outros. A grande comissão não é apenas para pastores, mas para todo crente. Ide e fazei discípulos. Ajuda-nos a levar a sério este mandamento. Que cada cristão faça pelo menos um discípulo na vida. Se cada um fizesse isto, o mundo seria alcançado rapidamente. Senhor, unge métodos modernos de evangelismo, internet, redes sociais, aplicativos. Que a tecnologia seja usada para espalhar o Evangelho até aos confins da terra. Pai amado, oramos pelos que ministram libertação e cura interior. Aqueles que enfrentam forças demoníacas, que lutam contra principados e potestades. Senhor, cobre-os com o sangue de Jesus, protege-os de ataques espirituais, dá-lhes autoridade sobre todo o poder do inimigo. Que vejam cativos libertados, oprimidos soltos, possessos livres. Ensina a igreja a não ignorar a realidade espiritual, mas também a não ficar obcecada com demônios. Que haja equilíbrio, reconhecer a batalha espiritual, mas focar na vitória de Cristo. Senhor, liberta neste dia todos os que estão sob opressão demoníaca. Quebra maldições geracionais, destrói pactos com as trevas, anula contratos com o diabo. A palavra diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Manifesta esta verdade na vida de cada pessoa que clama por libertação. Senhor, abençoa os que trabalham com louvor e adoração. Músicos, cantores, compositores, todos que lideram o povo na adoração. Unge-os de forma especial, que não sejam apenas artistas, mas verdadeiros adoradores. Que busquem a Tua face antes de subir ao palco, que ministrem da presença e não da performance. Livra-os do orgulho que vem com o talento, da vaidade que busca aplausos humanos. Que toda a glória seja dada a Ti. Senhor, levanta novos adoradores para esta geração. Que componham cânticos novos que toquem corações, que criem melodias que elevem a alma, que escrevam letras que declarem verdades bíblicas. Abençoa a indústria da música cristã, que produza conteúdo de qualidade que honre o Teu nome, que inspire adoração genuína,
Que não seja apenas entretenimento gospel, mas verdadeiro ministério. Pai Celestial, oramos pelos que trabalham com crianças no ministério, professores de escola dominical, líderes de ministério infantil, todos que investem na próxima geração. Senhor, dá-lhes amor genuíno pelas crianças, criatividade para ensinar de forma que elas entendam, paciência para lidar com energia infantil, que plantem sementes de fé que germinarão e darão fruto por toda a vida. Protege as crianças de abusos dentro das igrejas, levanta sistemas de segurança eficazes. Senhor, toca o coração das crianças desde cedo, que te conheçam ainda pequenas como Samuel conheceu, que te sirvam desde a juventude como Josias serviu. Livra-as das influências negativas do mundo, da exposição precoce à imoralidade, da perda da inocência. Que cresçam em lares cristãos sólidos, que vejam fé autêntica nos pais, que desenvolvam um relacionamento pessoal contigo. Senhor, abençoa os que trabalham com adolescentes, uma fase tão desafiadora, tão cheia de mudanças, tão vulnerável a influências erradas. Dá aos líderes de jovens sabedoria para conectar com esta geração, relevância sem comprometer verdades, amor que conquista confiança. Que os adolescentes encontrem na igreja não religiosidade morta, mas relacionamento vivo contigo. Que vejam que seguir-te não é prisão, mas liberdade verdadeira. Senhor, protege os adolescentes das drogas, da promiscuidade, da violência. Livra-os de depressão, de automutilação, de suicídio. Dá-lhes propósito, identidade em ti, sonhos inspirados por ti. Que não desperdicem a juventude, mas a usem para a tua glória. Levanta jovens radicais para Jesus, dispostos a nadar contra a corrente, a serem diferentes, a pagarem o preço de seguir-te de verdade. Pai amado, oramos pelos casamentos em crise, uniões que estão à beira do colapso, onde o amor esfriou, onde a comunicação morreu. Senhor, tu odeias o divórcio, porque conheces a dor que causa. Restaura estes casamentos. Reacende o amor que existiu, reconstrói a confiança que foi quebrada, renova o compromisso que enfraqueceu. Onde há infidelidade, traz arrependimento genuíno e perdão sobrenatural. Onde há abuso, traz proteção e mudança real. Onde há incompatibilidade, traz maturidade e disposição para ceder. Senhor, salva os casamentos. Não permitas que o inimigo destrua o que tu uniste. Levanta conselheiros matrimoniais ungidos, programas de restauração eficazes, igrejas que apoiam casais em dificuldade. Que vejamos famílias restauradas, lares reconstruídos, testemunhos de casamentos salvos. Senhor, abençoa os solteiros que desejam casar. Prepara-os para o casamento enquanto esperam. Trabalha no caráter deles, cura feridas de relacionamentos passados, ensina-os sobre amor verdadeiro. No tempo certo, apresenta-lhes o cônjuge que escolheste. Que não se desesperem na espera, que não se contentem com qualquer pessoa só para não ficar sozinhos. Que esperem pelo melhor de Deus. Para os solteiros que escolheram não casar para servir-te melhor, dá-lhes contentamento nesta decisão, graça para viver em pureza, propósito no celibato. Que, como Paulo, usem a solteirice para dedicação total ao ministério. Senhor, protege os relacionamentos de namoro dos crentes, que namorem de forma pura, com limites claros, com intenção de casamento. Livra-os de relacionamentos tóxicos, de pessoas erradas, de compromissos desiguais com descrentes. Pai Celestial, oramos pelos escritores e criadores de conteúdo cristão. Aqueles que escrevem livros, blogs, fazem vídeos, podcasts. Senhor, unge-os com mensagens relevantes, dá-lhes sabedoria para comunicar verdades eternas de forma contemporânea.
que alcancem multidões através dos seus conteúdos, que influenciem positivamente, que apontem sempre para ti. Protege-os de distorcer a tua palavra para ganhar audiência, de comprometer verdades para serem aceitos, que tenham coragem de falar o que precisa ser dito mesmo quando não é popular. Senhor, multiplica o alcance dos conteúdos cristãos. Que os algoritmos favoreçam mensagens de fé, que vídeos gospel sejam virais, que livros cristãos sejam best-sellers. Usa a mídia para espalhar o evangelho, para edificar a igreja, para transformar a cultura. Levanta mais criadores de conteúdo comprometidos com a verdade. Senhor, abençoa os que trabalham com assistência social cristã. ONGs que ajudam pobres, orfanatos, asilos, centros de recuperação. Dá-lhes recursos abundantes para continuar o trabalho, voluntários dedicados, sabedoria administrativa. Que sejam eficientes no uso dos recursos, transparentes na prestação de contas, motivados pelo amor e não por obrigação. Senhor, multiplica o impacto destas organizações. Que vejam vidas transformadas, famílias restauradas, comunidades impactadas. Ajuda a igreja a lembrar que fé sem obras é morta, que não basta pregar, precisamos também agir. Que sejamos conhecidos não apenas pelo que falamos, mas pelo que fazemos. Que o mundo veja o amor de Cristo através das nossas ações práticas. Que ninguém possa dizer que os cristãos só se importam com almas e ignoram necessidades físicas. Que demonstremos o evangelho integral, salvação e transformação. Pai amado, terminamos esta oração colocando tudo e todos nas tuas mãos. Confiamos que ouves as nossas orações, que te importas com cada detalhe, que ages em favor dos que te amam. Obrigado por este novo dia, por mais uma oportunidade de viver para ti, por todas as bênçãos que receberemos hoje, que caminhemos em tua presença a cada momento, que tomemos decisões guiados pelo teu Espírito, que representemos bem o teu nome em tudo. Que ao final deste dia possamos dizer, valeu a pena, fizemos o melhor, glorificamos a Deus. Pedimos e declaramos tudo isto no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Obrigado, Senhor, por sempre nos escutar, pela tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Agradecemos pela possibilidade de viver este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, partilha com alguém que precisa de uma palavra de alento hoje. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e intercessão. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Vai em paz, vai abençoado, vai na certeza de que Deus está contigo. Amém, amém.